Cada bispo é um apóstolo. E como apóstolo tem essa missão de guardar o depósito da fé. O bispo, de modo particular, é esse guardião da fé, do magistério. E eu faço até questão de recordar para você, no dia da ordenação episcopal, o que o bispo responde para o bispo ordenante. Ele faz uma pergunta para ele e o bispo responde: quereis guardar íntegro e puro o depósito da fé, tal como foi concebido aos apóstolos e conservado na igreja sempre e em toda parte? E o bispo ordenando diz sim. Vou até repetir porque é muito significativo. Quereis guardar íntegro e puro o depósito da fé, tal como foi concebido dos apóstolos e conservado na igreja, sempre e em toda parte? E o bispo responde sim. Para dizer que a igreja não é do bispo, a igreja não é do Papa, a igreja é de nosso Senhor. O Papa e os bispos que representam os apóstolos são membros da igreja, são autoridades da igreja, mas a igreja não pertence a eles. A igreja não pertence a nós padres, não, a igreja é de nosso Senhor. O que nós somos? Servos inúteis, que precisamos exercer bem a nossa função. Mas eu recordo para você também o que eu prometi como padre, bem como todos os padres ordenados. O bispo, no meu caso, foi Dom Benedito Beni, nosso bispo emérito aqui de Lorena. Ele me fez a seguinte pergunta, a mim, ao padre Charles, que foi ordenado comigo: quereis exercer digna e sabiamente o mistério da palavra, na pregação do evangelho e na exposição da fé católica? Não é outra fé, porque tem a fé protestante, budista ou qualquer outra, mas existe a fé católica, na qual eu, padre Helenildo, me comprometi. Portanto, a minha pregação precisa ser de acordo com a fé católica, a ponto que eu, padre Helenildo, se eu pregar algo que não está de acordo com a doutrina católica apostólica romana, a minha fala tem que ser desprezada, não tem valor algum. E eu posso ir até mais longe, para você entender. Se o nosso amado e querido Papa Francisco, se ele pregar no que toca à fé, no que toca aos dogmas, algo contrário à doutrina, o que ele falar não é digno de crédito, não pode ser creditado. Por quê? Que a igreja não é do Papa, a igreja não é do padre Helenildo, não é dos bispos, a igreja é de nosso Senhor. O que todos nós, membros ordenados, somos? Servos. E precisamos exercer com dignidade. Vos falo isso somente para entender o trabalho nobre que cada sacerdote, cada ministro ordenado exerce, mas também a responsabilidade. Por isso, rezem por nós, rezem pelos bispos, rezem pelo Papa, para que todos nós, ministros ordenados, entendamos isso, que nós somos ministros da igreja, mas não nós somos dono da igreja. Nós não falamos o que nós queremos, nós não falamos o que nós pensamos, não, nós falamos o que está de acordo com o evangelho, o que está de acordo com o magistério. Isso sim, e nós prometemos isso no dia da nossa ordenação. O bispo não nos enganou, primeiro que a gente passa esse rito antes, estuda antes, no dia só confirma. Nós nos comprometemos a pregar o que a igreja prega, a ensinar o que a igreja ensina e não o contrário. Em assuntos diversos pode ter diferença, em assunto de ecologia, assunto sanitário, pode ter divergência entre nós padres, entre os bispos, mas jamais em assunto de fé, jamais. Em assunto de fé, jamais pode ter divergência entre nós.
Porque nós somos ministros da igreja. E como ministros da igreja, nós temos a missão de ensinar o que a igreja ensina, de pregar o que a igreja prega, e não o contrário. Eu estou recordando tudo isso para você devido à festa da Cátedra de São Pedro. Não é mais do que a cadeira física, é o que ela representa, o que ela significa. Pedro, que sentou na cátedra no sentido de governar, de direcionar. Porque cada bispo tem a missão de santificar, de ensinar e de governar. Esse tríplice munus que tem em cada sacerdote, mas de forma particular nos nossos bispos. E eu repito, rezem por nós padres, rezem muito pelos nossos bispos, e eu como padre preciso rezar pelos nossos bispos, e assim eu tenho feito e continuarei a fazer durante toda a minha vida, mas exatamente por isso que a nossa missão é muito séria, porque o Senhor vai cobrar de nós. Se eu, padre, ensinar coisa minha, no que toca a fé, eu serei cobrado. Porque o meu sacerdócio consegue chegar a muita gente, independente de TV ou não. No meu contexto de Canção Nova, devido à TV, vai muito longe. Mas independente disso, todo padre tem sempre ovelhas a guiar. E se o padre não guiar as ovelhas, segundo o magistério, segundo a doutrina, segundo o evangelho, o padre se responsabilizará pelo ensinamento contrário. Que nós não somos ordenados, não fomos ordenados para guiar as ovelhas conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, e sim conforme a vontade e o querer de Deus e da igreja. Eu repito, qualquer pregação de padre, bispos, seja lá de quem for, que é contrário ao evangelho, não pode ser colocado em crédito. Porque nós não somos padres, quem é bispo, os bispos, a igreja não é nossa, a igreja é de nosso Senhor. E porque a igreja é de nosso Senhor, devemos ensinar o que a igreja ensina, pregar o que a igreja prega. E eu concluo essa homilia desse dia dizendo para você, como é belo ser católico. Como é belo ser católico. Olha só a organização, tem o Papa que está em Roma, que está no comando, como autoridade de toda a igreja. Depois tem o nosso bispo. No nosso caso aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, agora o Dom Vladimir. E o bispo confere ao pároco. E o pároco guia o rebanho ali da sua paróquia. Olha só essa organização, essa hierarquia. É belo ser católico, é belo ser cristão. Portanto, motivados por essa festa de hoje, entre muitas coisas a agradecer, agradeça a Deus por ser católico, agradeça a Deus por ter um pastor, um guia, um mestre, agradeça a Deus por pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.